Shalom, shalom, brahot. Sahoraim Tovim. Para quem vê esse vídeo à tarde. Boketov, para quem vê esse vídeo de manhã. Erev Tov, à tarde ou à tardinha ou à noite. A todos um Shabbat Shalom. Nós ainda estamos no período de Sukkot. Eu estou gravando um pouco mais tarde, aqui eu estava bem recuperando. Até ontem eu estava muito mal e eu estava sem algumas coisas para fazer dietas e os medicamentos que são necessários para o tratamento de câncer. Mas vamos lá. Sobre Sukkot, e eu vou enfatizar, vou entrar num termo, né, é uma situação onde vamos dar mais ênfase a Kabbalah e entender como buscar um ano todo de bênçãos diante de Hashem, aproveitando o Sukkot para isso e direcionado às nossas sefirot emocionais. Eu gostaria que quem não participasse do canal, mas sem querer caiu aqui, se inscrevesse, se gostar, deixe seu like, compartilhe, comente, tá? E vamos falar aqui sobre as sefirot envolvendo as 4 espécies de Sukkot e as sefirot emocionais. Em Eretz Israel, Sukkot é festejado em 7 dias. E Pessa também são 7 dias. Mas ambas, em ambas é um mandamento divino, é uma mitzvah. Né? Mas o mandamento divino de Pessa é comer matzah. Né? E só pode participar quem fez a Brit Milá. Já durante o Sukkot a pessoa entra no mandamento divino, ou seja, na Sukkah. Então, Pessa é matzah e Sukkot é Sukkah. Então, Pessa é, portanto, a retificação do nosso espaço interior, ao passo que Sukkot é a retificação do nosso espaço exterior. Então, enquanto estamos na Sukkah, né, esta nos rodeia por todos os 6 lados, representando o Zeir Arpin, né, a face de Deus, né, e as primeiras 6 sefirotas emocionais, enquanto sempre permanecemos dentro da mesma, representando Nukva, ou Mahut, a 7ª sefirá emocional. Os 7 dias nos quais habitamos a Sukkah são associados à ideia de aperfeiçoar o mundo, o nosso espaço exterior. Isso também se reflete nas 70 korbanot, nas 70 oferendas, né, um número que é múltiplo de 7, que eram oferecidos no templo de Jerusalém, durante a festa de Sukkot, para levar as bênçãos às 70 nações do mundo na época. Então, retificando aí nosso espaço exterior que ocorre ao longo da semana de Sukkot, reflete-se também através do outro importante mandamento da festa: sacudir as 4 espécies, que seria o lulav, a folha de palmeira, o hadais, que é a mita, o aravá, que é a folha de salgueiro, e o trog, que é uma cidra. E se você não encontrar um limão siciliano, pode servir, né? Então tomamos estas 4 espécies e sacudimos nas 6 direções e a dizer as 6 direções do universo físico tridimensional, né? Norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo. Então eles representam os modos fundamentais de se atingir as 6 direções da criação. Então, essas 6 direções constituem nosso espaço exterior, enquanto que a permanência no centro é a nossa Mahut, nosso espaço interior. Quando eu vou falar sobre um momento sobre esses pilotos emocionais, mas Mahut é o eixo ao ponto focal que se reside no centro das 6 direções, onde ao invés de olhar para fora, nosso olhar se fixa para dentro
integrando a luz espiritual do nosso íntimo, como o nosso espaço externo tende a ser difuso e desconexo. Então, o propósito de brandirmos as 4 espécies é atrair as 6 Sefirot, Zeirpin, para Mahut, que é Nukva, né? Nukva. Então, por esta razão, segundo Rabbi Yitzhak Luria, o Ari, né? O maior cabalista de todos os tempos, o sacudir das espécies segue a seguinte ordem: sul, direita, Receit; norte, esquerda, Geburah; leste para frente, Feret; para cima, Netza; para baixo, Rod; e oeste traz Yesod. Em Mahut, ficamos parados enquanto brandimos as 4 espécies. Estamos integrando as 6 direções do nosso espaço interior. Uma pergunta vai nos ocorrer se o mandamento das 4 espécies é relacionado às 7 sefirot emocionais. Por que são 4 e não 7 espécies? A resposta é que as 4 espécies são compostas por 7 componentes, que aludem às 6 sefirotes masculinas, a Pin, e a sefirá feminina, de Nukva. São 3 Hadassim, que representam Hesed, Geburah e Tiferet. São 2 Aravot, que representam Netza e Hod. Há o Lulav, representado Yesod, e um Etrog, que representa Mahut. Ao atarmos as 3 Hadassim com os 2 Aravot ao Lulav, estamos indicando a necessidade de aperfeiçoar nossa capacidade de doar através de Yesod. E então, ao unirmos essas espécies com o Etrog, estamos representando a união suprema entre os céus e a terra, e Hashem e sua criação, quer dizer, Arpim e Malchut. Então, aperfeiçoando as sefirotes emocionais, vamos ver os mandamentos divinos relacionados a elas, mas é preciso entender que a maneira desses conceitos cabalísticos nos dizem respeito e como se aplica ao nosso cotidiano. Então, a festa de Sukkot se inicia apenas 2 semanas após Rosh Hashanah, um ano judaico, um novo ano judaico. A Kabbalah de Sukkot, nos ensina que queremos ter um ano positivo, produtivo e pleno, e precisamos nos empenhar para aperfeiçoar nossas 7 sefirotes emocionais. Estas não são nem boas nem ruins. Então, dependendo de como são utilizadas, podem servir de propósitos positivos e sagrados ou negativos e profanos. Os 7 Uptsim, que são os que visitam nossa sukkah, os visitantes, para nos dar o poder de usar positivamente a respectiva sefirá, e cada um deles personifica, nós temos que abraçá-los, pegá-los, seguir, colocá-los como exemplo e cumprirmos que eles fazer o que eles faziam, para que haja a personificação dessa sefirot em nós. Pois na vida não basta as boas intenções. Para realizar um ato benéfico e sagrado é preciso ter-se sabedoria, discernimento para saber qual sefirá utilizar e em que medida fazê-lo. Então, por exemplo, a sefirá Hesed, por exemplo, é bem empregada como quando somos atraídos e perseguimos aquilo que é realmente positivo e benéfico, e não meramente desejável. Hesed pode ser o maior de todos os atributos quando nos leva a sermos mais amorosos, generosos, forçando-nos a dar de nós mesmos, contribuir para com o mundo e ajudar aqueles que estão necessitados. Hesed é empregado de maneira santificada quando nos impele a servir a Hashem com amor e entusiasmo. Contudo, esta sefirá
e pode ser utilizada de inúmeras maneiras profanas e destrutivas. O marido infiel, né, por exemplo, a esposa, porque não consegue restringir seu amor a uma única mulher, está pervertendo sua sefirá de receita. Outro exemplo de receita usada incorretamente é o pai que dá ao filho tudo o que este quer, sem jamais discipliná-lo. O pai pode se julgar melhor pai do mundo, mas na realidade está mimando e estragando o seu filho, talvez até criando uma pessoa problemática, pois esse filho não aprenderá que precisa trabalhar para conquistar o que é da vida, nem está imbuído do senso de disciplina e responsabilidade. Dá sem considerar a quem, nem o que sem limites é exemplo de utilização imprópria de receita. Como diz o dito popular, o caminho para o inferno está cheio de coisas de boas intenções. Então, a sefirá de receita pode até ser mal utilizada no relacionamento da pessoa com Hashem, mas a atitude de quem diz amo Deus e Deus tem que me amar em troca e portanto posso fazer o que quiser e Deus me entenderá é uma expressão profana de receita. Todo relacionamento e certamente o que existe entre o homem e Hashem requer que não apenas amor, não só apenas amor, mas especialmente limites, fronteiras e um fortíssimo senso de respeito, que são manifestações não de receita, mas do seu oposto, Gevurah. Aí vem a questão da Sefirá Gevurah. É essencial à vida, é que nos dá o sentido da autopreservação. Né? Por exemplo, Gevurah, a emoção do comedimento e medo, que nos impede de colocar a mão no fogo. Também, Gevurah é o que nos permite agir de maneira mais centrada, organizada e disciplinada. Mas Gevurah pode também ser empregada de forma destrutiva, profana, até maligna, por manifestar-se através de atos de egoísmo, hostilidade e violência. Um pai não provê a subsistência de seus filhos porque acredita que eles têm que aprender a cuidar de si próprios. Está empregando Gevurah de modo truncado. Gevurah se torna maligna quando leva a violência, especialmente contra as crianças. Há uma grande diferença entre disciplinar nossos filhos e abusar deles. Gevurah é força e poder. Se não for cuidadosamente manipulada, pode resultar em atos monstruosos. Mesmo a sefirá de Tiferet, que é o sinônimo de grandes virtudes, harmonia, paz, verdade, beleza e justiça, tem um lado positivo e o outro negativo. Tiferet é bem empregado quando leva os pais a educarem seus filhos com equilíbrio, sem mimá-los nem feri-los. Tiferet é compaixão, significa agir de forma equilibrada, é fazer com que for melhor para o outro, mas Tiferet também pode ser usado de forma errada. Tiferet é muito mal empregada em situação onde é necessária a Gevurah. Quando, por exemplo, lidamos com compaixão com a maldade, tentando entendê-la ou eximir seus perpetradores, tolerar o mal é permitir que seja fomentado. Às vezes temos que ser severos e não ceder, não abrindo espaço para a compaixão. A quarta sefirá, Netzah, é ingrediente imprescindível para o sucesso. É que nos impede de realizar algo que nossa vida, com nossa vida, vai nos impedir, né? Para concretizar nossas intenções, precisamos ter ambição, força de vontade. Como disse certo homem sábio, uma vontade férrea não garante o sucesso, mas a falta dela garante o fracasso. Para ter sucesso em nossas empreitadas, precisamos empregar Netzah para vencer os obstáculos a qualquer oposição que possa surgir. No entanto, esta sefirá é usada perniciosamente quando leva a pessoa a fazer qualquer coisa,
a valer-se de qualquer meio para justificar seus fins. Há muitas pessoas que, ao tentarem alcançar seus objetivos e satisfazer seus desejos, pisam nos outros e destroem a vida deles, sem qualquer consideração. A ambição e a determinação podem levar-nos a realizar coisas extraordinárias, mas também pode tornar-nos seres desprezíveis e egoístas e predadores. A quinta Sefirá, que é Hod, é uma qualidade que infelizmente não é facilmente encontrada nas pessoas como as demais Sefirot. Nessa nossa era de egos inflados, é raro encontrar alguém que aceite a autoridade de terceiros. Todos querem ser líderes, poucos querem ser liderados. Mas assim como Netzahot é um instrumento necessário para o sucesso, aquele que apenas utiliza Netzah, que sempre precisa ter sua vontade realizada, que não consegue trabalhar em equipe, não é tão eficaz quanto aquele que faz uso da quarta e da quinta Sefirot emocionais combinadas. Usar apenas Netzah ou apenas Hod é tentar correr com uma perna só, como ensina o famoso best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É melhor ser independente do que dependente, mas o ideal é ser interdependente. As pessoas que acreditam que podem fazer tudo sozinhas não são tão produtivas e eficazes quanto as que sabem trabalhar em grupo. E para ter condições de trabalhar bem em grupo é preciso empregar Hod. A pessoa que tem que ser humilde e às vezes até mesmo submissa. Isso é validado tanto para as relações profissionais quanto pessoais. Tantos casamentos se desfazem não por falta do amor entre os cônjuges, mas porque nenhum dos dois deseja esquecer, abrir mão de alguma coisa. Marido e mulher querem que sempre sua vontade prevaleça, e isso acaba resultando em conflitos contínuos e muitos ressentimentos. No entanto, Hod, como todas as demais Sefirot, pode ser empregada de forma muito errônea. Exercer tributo não significa ser capacho. Permitir que sua pessoa seja usada e abusada, abdicar de sua própria vontade, torna-se um ser totalmente passivo. Uma pessoa que sempre se submete aos outros não apenas abre mão de sua liberdade, mas permite que tiranos, pessoas que usam de modo inadequado o atributo de Netzah, exerçam poder indevido e impróprio, que esquece perante o mal, estar se tornando parceiro silente desse mal. A sexta Sefirá, Yesod, é a ferramenta metafísica através da qual nossos relacionamentos com os outros, da qual nos relacionamos, com os outros. Quando adequadamente utilizada, pode fornecer o que é de melhor a vida tem a oferecer. Relacionamentos enriquecedores que nos satisfaçam mutuamente benéficos. E através de Yesod que nos ligamos a outros e a Hashem. Aquele que se relacionam facilmente e atraem os demais que tem carisma, é um talento especial para formar relacionamentos, possui uma grande medida de Yesod. Esta Sefirá, quando usada de forma boa e santificada, aproxima mais ainda os cônjuges, une os membros de uma família e forma sólidas amizades, ajuda a desenvolver um forte vínculo entre professores e alunos. Mas Yesod pode ser usada de maneira profana, quando, por exemplo, é empregada para constituir relacionamentos proibidos e pecaminosos. A face negativa de Yesod também se faz ver quando a pessoa usa seu carisma e charme para enganar, tirar vantagem e manipular os demais.
A sétima Sefirá, que é Mahut, é uma qualidade geralmente encontrada em grandes líderes e comunicadores. Então, Mahut realiza. É uma Sefirá que não tem nada de exclusivamente seu. Esta é, de fato, de acordo com o judaísmo, a definição de um rei verdadeiro e justo, como define o Talmud. Um líder é servo de seus liderados. Como um genuíno rei de Israel, ele não possui nada seu. Todo o que possui pertence ao seu povo e deve ser usado em benefício de seus súditos. A Sefirá Mahut é, pois, bem utilizada quando produz líderes abnegados que lideram por amor e pelo desejo de servir aqueles que representam. Mahut é usada de forma perniciosa quando produz líderes corruptos, egoístas, interessados em promover a si próprios, adquirindo poder e riqueza e usando sua posição de liderança apenas em benefício próprio. Mahut também está relacionado à capacidade de comunicação, e o rei Davi simboliza essa Sefirá. Por ter composto os salmos, são palavras sagradas que transmitem fé, força, conforto a quem os lê. O lado negativo Mahut é o manifesto de comunicadores que empregam suas habilidades giratórias em propósitos egoístas, manipulativos, maldosos. Então a Torá nos ensina que Deus criou o universo através da fala. Isso sinaliza que também nós, que fomos criados à sua imagem, temos através de nossas palavras o poder de modelar o mundo. E para atrair as bênçãos do ano, as bênçãos divinas do ano, as sefirotes emocionais podem ser usadas, como já vimos, de forma positiva ou negativa. O livre-arbítrio do ser humano significa que ele pode usar esses atributos como quiser. Todos nós podemos escolher viver uma vida pontuada pela bondade, santidade, produtividade, efetividade, mas somos também livres para escolher exatamente o oposto e depois aguentar as consequências de nossas escolhas. Todo ser humano possui as 7 sefirot emocionais, mas geralmente uma delas exerce maior influência na pessoa do que as demais. Para desenvolver todas essas facetas de nossa vida, precisamos melhorar todos os 7 atributos, especialmente aqueles que não são nosso forte. Mas também temos que ter certeza de utilizar de modo adequado e pleno e a sefirá emocional que pulsa mais fortemente dentro de nós. E devemos usá-la corretamente. Nós, judeus, temos até Rosh Hashanah Rabbah, o 7º e último dia de Sukkot, para mudar qualquer decreto celestial que tenha sido selado em Rosh Hashanah e Yom Kippur. A semana de Sukkot, que culmina e conclui o final de Rosh Hashanah Rabbah, é uma festa alegre, mas também uma época auspiciosa para a autorreflexão e o autoaperfeiçoamento. Aprendendo as lições fornecidas pelos mandamentos divinos de Sukkot e iniciando a grande tarefa de consertar, melhorar nossas 7 sefirotes emocionais, nós compelimos Hashem a nos retribuir canalizando através de suas sefirot abundantes bênçãos espirituais e materiais, provendo-nos individualmente, ao povo judeu como um todo e a toda a humanidade um ano de paz, prosperidade e grandes realizações. Shana Tová Umedkan, que Hashem venha nos abençoar esse ano. Pensem bem no que eu falei, busquem isso e sejam abençoados.